Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Luz da Enfermagem. Não se esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, tocar no sininho para receber as notificações e se inscrever no canal. Hoje vamos falar sobre Centro Cirúrgico, Conceitos Gerais, parte 1. Segundo o Ministério da Saúde, o centro cirúrgico ele é definido como o conjunto de elementos destinados a atividades cirúrgicas, ou seja, onde vai acontecer as abordagens, os procedimentos, bem como a recuperação pós-anestésica e pós-operatórias imediatas, que a gente vai explorar melhor nos próximos slides. Para que a gente compreenda melhor o funcionamento desse setor, que é um setor fechado, um tanto quanto complexo das instituições hospitalares, a gente precisa compreender como é que é feita a classificação dessas áreas, pensando no risco de contaminação. Como área não crítica, pensando aí no potencial de contaminação, a gente compreende como qualquer área hospitalar que não é ocupada por pacientes. Corredores, postos de enfermagem, salas de espera, saguão, enfim. Essas áreas a gente encontra facilmente em qualquer edifício público. Então, por exemplo, as salas de chefia, que são os escritórios, depósitos de material de limpeza, que é o DML, os vestiários e aí por diante. Já as áreas semicríticas, dentro da instituição hospitalar, a gente já compreende como todas as áreas que são ocupadas por pacientes, porém, que não sejam portadores de doenças infecciosas ou, caso infecciosas, mas que sejam causadas por micro-organismos de baixa virulência, A gente não tem uma transmissibilidade tão grande, não são doenças infecciosas graves. E, como exemplo, a gente pode citar as enfermarias e os ambulatórios. Já as áreas críticas, a gente vai compreender como todas as áreas que abrigam pacientes que vão ter baixa resistência imunológica, ou seja, pacientes mais suscetíveis à contaminação, ou que realizaram partos e cirurgias. Por quê? Quando a gente pensa em parto ou em cirurgia, a gente vai ter quebra de continuidade da pele, a gente vai ter uma abertura de portas de entrada, o que vai facilitar com que esse paciente tenha uma chance maior de se contaminar e desenvolver uma infecção grave, já que a pele, por exemplo, que é a primeira barreira que nós temos no corpo, ela está rompida. Áreas que a gente considera crítica: salas cirúrgicas, banco de sangue, lactário, UTI, lavanderias e etc. Então, a gente vê aí, na maioria dos lugares, a questão do sangue, que é um grande veículo aí de possível contaminação. Lactário, porque leite materno é uma secreção, As UTIs, pelo número de procedimentos invasivos e pacientes invadidos no local. As lavanderias, porque junto da roupa de cama, roupa de banho, enfim, a gente vai ter urina, fezes, sangue e qualquer outro tipo de secreção possível. Então, a gente acaba tendo um potencial de contaminação e substâncias que a gente precisa ter um pouco mais de atenção ao lidar e manipular. Já as áreas contaminadas são aquelas onde a gente tem presença de excreções, secreções, sangue, pus, são áreas que a gente considera sujas, extremamente sujas, Expurgo, por quê? No expurgo a gente vai desprezar conteúdos de drenos, seringas que a gente acabou de utilizar para medicar o paciente, material utilizado em punção, em coleta, por exemplo, dispensação de qualquer material sujo, ou seja, material que foi usado, foi realizado um curativo com pinças, então o material já está sujo, está contaminado. Material respiratório que foi utilizado. No caso do material respiratório, por exemplo, a gente pode ter secreção traqueal depositada em algumas das máscaras ou traqueias, por exemplo. Agora, vamos conceituar cirurgia. Cirurgia é uma especialidade da medicina que consiste em ato de operação com as mãos, conta com a ajuda de instrumentais, tem finalidade de cura
né? Ou seja, promover a saúde do indivíduo e resolver sanar o problema em questão. Ela pode ser terapêutica, ou seja, pode ser um acesso à possibilidade de cura desse paciente, um auxílio para que ele possa se reestabelecer, ou ela pode ser estética. É válido dizer que hoje em dia, pensando aí nos instrumentais, a gente pode contar com braços mecânicos, fibra ótica e até mesmo procedimentos cirúrgicos que são realizados no modo de teleconferência. Então, um médico à distância, médicos presentes, equipamentos especiais e uma junta que, através dessa videoconferência, consegue discutir o caso e realizar intervenções durante o ato cirúrgico. Agora, pessoal, que a gente já compreende o que é uma cirurgia, a gente tem que pensar nos tipos de cirurgia, pensando no potencial de contaminação. Ou seja, se são áreas limpas, áreas que possuem micro-organismos, vamos discorrer um pouquinho sobre elas. A primeira classificação que a gente encontra é a chamada operação limpa. Bom, ela é realizada em tecidos que são estéreis, estruturas onde não existem contaminação, ou que são passíveis de descontaminação, certo? Também cirurgias realizadas na ausência de processo infeccioso ou inflamatório. E nesse caso, a gente não vai ter penetração de trato digestório, respiratório ou urinário. Então vamos pensar em tecidos que são estéreis, como, por exemplo, neurocirurgia, as herniorafias, né, pensando que a gente vai trabalhar aí com músculos, esgarçamento de músculos, cirurgia ortopédica eletiva, tá? Porque na emergencial a gente já pensa, talvez uma fratura exposta, onde a gente já tem um potencial de contaminação diferenciado, mas uma cirurgia, por exemplo, uma colocação de prótese de fêmur ou prótese de joelho, são cirurgias eletivas, e eu vou acessar estruturas estéreis. Já quando a gente fala de uma operação potencialmente contaminada, ou seja, pode haver o risco de contaminação do sítio cirúrgico, a gente tem que pensar em tecidos onde exista uma presença de flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação. E também na ausência de processo infeccioso ou inflamatório. Por quê? Quando a gente fala em flora microbiana, ou quando a gente quer dizer o quê? Que nós temos micro-organismos que vivem naqueles tecidos de forma saprófita. O que isso significa? São micro-organismos que, controlados, eles ficam ali naquela loja e eles não trazem malefício algum para nós. Ainda sobre a cirurgia potencialmente contaminada, nesse caso a gente já vai haver penetração de lojas como o trato digestório, urinário ou respiratório sem contaminação significativa, tá? Então, pensando no trato digestório, nós podemos ter H. pylori, que no caso é uma bactéria que vive no estômago, mas o problema é quando existe infecção por ela. Trato intestinal, a gente tem flora residente, nós precisamos, inclusive, desses micro-organismos no processo de digestão. No caso de sítio urinário, pela questão dos genitais, a gente também vai ter questões de pele ou mucosa que acabam tendo micro-organismos. E o trato respiratório, é importante lembrar que trato respiratório superior, ele é potencialmente contaminado. Lembrem que a gente respira, o ar não é estéril. Somente o trato respiratório baixo é que é estéril. Traqueia, brônquios, bronquíolos e aí vai. Da traqueia, ou seja, faringe, laringe, para cima em direção a narinas, coanas, etc., nós temos presença de micro-organismos. Como exemplo também das lojas onde a gente pode encontrar essa característica, no caso, esterectomia abdominal, feridas traumáticas que são abordadas até 10 horas do evento, ou seja, ferida aberta mais do que 10 horas, a gente já não considera o potencial de contaminação.
E, por exemplo, quando se aborda intestino delgado, porém de forma eletiva. Cirurgia eletiva, pessoal, é quando a gente pode agendar o procedimento, né? Não existe uma necessidade de abordagem rápida e que a vida do paciente corra risco se rapidamente não for realizada uma abordagem, ok? Já quando a gente fala de uma cirurgia contaminada, nesse caso, o procedimento ele é realizado em tecido que está aberto e traumatizado, colonizado por flora bacteriana abundante e de descontaminação difícil ou impossível. Vamos ver agora nos próximos slides os exemplos para compreender melhor quais são os tecidos que apresentam esse tipo de característica. Como exemplo, a gente vai citar a cirurgia bucal e dental. A gente tem uma flora bacteriana abundante na cavidade oral, né? Impossível descontaminar, não tem como terminar, não dá para deixar a boca estéril. Desibridamento de queimaduras, ou seja, eu vou ter tecido desvitalizado, etc. Então, dificilmente eu não vou ter contaminação. Cirurgias de cólon, né, intestino grosso, por exemplo. E aqui a gente também pode contar com a esterectomia por via vaginal, já que na vagina nós também temos micro-organismos que garantem o pH da região. Quando a gente fala numa operação infectada, quer dizer que o tecido ou órgão que vai ser abordado, ele está contaminado por algum micro-organismo. Ou seja, você vai ter supuração local, né? Então, a gente pode ter tecido necrótico, corpos estranhos, feridas de origem suja. No caso de corpo estranho, ou pensando também numa ferida de origem suja. Vítima de atropelamento, uma fratura exposta, tá cheio de sujidade na perna de paciente. É muito comum a gente ouvir relatos, por exemplo, desses tipos de pacientes, que quando se faz a irrigação e a lavagem da área, se encontra sujidades absurdas, como até bituca de cigarro, dentro de feridas graves desses tipos de pacientes. Para fixar melhor o conceito, vamos dar ideias de algumas lojas onde a gente vai ter essa característica de cirurgia infectada. Por exemplo, uma nefrectomia com infecção. A nefrectomia por si só não seria, mas pensando na infecção, a gente tem a contaminação. Abordagem de reto e ânus com pus, ou seja, reto e ânus a gente já tem flora. Pus piorou, porque se a gente tem pus, a gente tem algum micro-organismo patogênico, piogênico, e que está causando injúria a esses tecidos no caso. Vamos abordar agora os tempos cirúrgicos, os momentos. Agora, vamos falar dos tempos, né? O pré-operatório. O pré-operatório vai compreender todo e qualquer procedimento que deve ser realizado antes do ato cirúrgico. Jejum, necessidade de tricotomia ou não, a realização dos exames pré-operatórios e qualquer outro procedimento que tenha indicação pelo tipo de cirurgia ou que seja solicitado pela equipe médica. Já o intraoperatório compreende os procedimentos que são realizados durante o ato cirúrgico. Na diérese, a gente já vai ter o rompimento dos tecidos, ou seja, com o auxílio de um bisturi, o número e o formato do bisturi vai depender qual é o tipo de incisão ou objetivo que o médico tem ou que tecido vai ser abordado. Esses tecidos vão ser abertos. O próximo tempo cirúrgico é a hemostasia, procedimento ao qual a gente vai impedir as hemorragias. Pode ser realizado por eletrocoagulação, que seria com o auxílio do bisturi elétrico, ou ele pode ser feito de forma mecânica, com auxílio de pinças, por exemplo. Na exerese, ele vai compreender o tempo cirúrgico propriamente dito. Então, vamos dizer que o paciente vai realizar, por exemplo, uma nefrectomia. Vai se tornar exerese um momento onde o médico vai, de fato, retirar
que é o objetivo da cirurgia, este rim, ok? Como exemplo. Na síntese, esse período é o momento onde o procedimento está sendo finalizado e vai haver fechamento dos tecidos. O fechamento dos tecidos, ele pode acontecer por N maneiras, tá? Existem fios cirúrgicos reabsorvíveis. Um exemplo seria o catgut, por exemplo. A gente pode ter massa óssea, que também é utilizado já em cirurgias mais de ortopedia, que também é absorvível. Quando a gente pensa em camadas mais exteriores, mais superiores, são utilizados normalmente fios removíveis. Fios de nylon, fios de algodão. No mercado existem fios agulhados, fios de sutura, né? Agulhados e não agulhados. Ou seja, com e sem agulha. A maioria das agulhas são curvas, mas pode-se ter também agulha reta, então vai depender muito do objetivo e do que o médico quer e qual que é a região que vai ser abordada. E pensando também em síntese, nós temos pontos metálicos que podem ser utilizados. É como se a pele fosse literalmente grampeada. Um exemplo disso seria o Proximate, que ele é bem interessante também. E hoje em dia também existem as biocolas. Então, dependendo do tipo de cirurgia, pode-se usar essas substâncias, que é como se fosse uma espécie de cola mesmo. Os tecidos são literalmente colados, né? Eu não consigo encontrar uma outra maneira de falar isso para vocês, mas a ideia é essa, tá? E o tipo de ponto, se vai ser um ponto visível, se vai ser um ponto interno, ou o que o pessoal costuma chamar de ponto de plástica, vai depender do tipo de cirurgia, se é possível realizar, a técnica médica, o objetivo, enfim. São coisas que o médico ali vai resolver. E no pós-operatório, a gente compreende todos os procedimentos que são realizados imediatamente após o procedimento cirúrgico, que são os cuidados que a gente tem com o paciente após, que a gente vai abordar melhor mais pra frente. Pensando no pós-operatório, a gente também classifica ele pelo tempo. O POI, que é o pós-operatório imediato, compreende as primeiras 24 horas após o procedimento. Seria uma espécie de dia D0, né? A gente não conta ele porque não formou, digamos assim, como pós-operatório, porque não se formou às 24 horas. É importante dizer que este é considerado o período mais crítico, porque é onde está se iniciando o processo de convalescência desse paciente. É o momento onde os riscos de falhas, iatrogenias ou repercussão mesmo hemodinâmica se apresentar neste momento. A gente entende como pós-operatório mediato, ou seja, PO, são das 24 até 7 dias após o ato cirúrgico. Então lembra, o POI é, digamos que o D0, eu só vou contar primeiro pós-operatório passadas as primeiras 24 horas, que aí eu conto como se fosse o D1. O PO tardio é a partir do 8º dia após a cirurgia. Então, do 8º PO para frente, eu considero um pós-operatório tardio. É válido dizer para vocês que em algumas literaturas a gente considera o pós-operatório tardio a partir do 14º dia de procedimento, tá? Então, já é uma cirurgia que a gente considera mais antiga, assim, entre aspas. Nesse período de pós-operatório é onde a gente investe os nossos cuidados, tanto cuidados médicos como de enfermagem, para a gente promover a recuperação melhor e mais breve possível desse paciente. Agora, pessoal, vamos abordar dois termos que costumam causar bastante confusão entre os membros da equipe de enfermagem, né? A diferença entre anestesia e analgesia. Quando eu falo em anestesia, significa que a gente vai empregar uma substância que vai suprimir a sensibilidade dolorosa
desse paciente, ou seja, o paciente deixa de ter sensibilidade na área a ser abordada, e pode ser feita inclusive com perda de consciência, porque a gente vai falar sobre os tipos de anestesia e vai ficar mais claro para que vocês possam compreender. Quando a gente fala de analgesia, significa que vai haver perda da sensibilidade dolorosa e a gente vai preservar o estado de consciência. Exemplo: você está com uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, você vai tomar um analgésico. Você não vai perder a consciência e você não vai perder a sensibilidade do tecido, tipo, você não vai deixar de sentir a cabeça, você vai deixar de sentir a dor. Então, nesse caso, a medicação vai agir para inibir essa sensação de dor. E na anestesia já é justo o contrário, eu vou perder a sensibilidade total, inclusive dolorosa desse tecido, e normalmente ela está associada a perdas de consciência. Vamos agora abordar os tipos de anestesia para a gente poder fixar o conteúdo abordado no slide anterior. O primeiro tipo de anestesia que a gente vai abordar é a anestesia geral. Essa indução anestésica, ela é feita por via endovenosa, né? E o paciente vai ter o quê? O que é característico? Uma perda de consciência que vai ser induzida por essas drogas, tá? São drogas psicotrópicas. A manutenção dessa anestesia, ela pode ser feita por outras ou até pela mesma droga anestésica. Geralmente os anestesistas trabalham com pelo menos aí uns 2 ou 3 tipos de droga, vai depender muito do tipo de cirurgia, do tempo, do paciente, etc, né? O anestesista faz essa avaliação. A manutenção dessa indução anestésica, ela pode ser feita também por via inalatória. E é importante dizer o seguinte, tá, pessoal? Como cuidado de pré-operatório, a gente precisa realizar a punção venosa periférica, tá? Via de regra, ou seja, normalmente, não se faz indução anestésica em catéter central. Tá? Tanto que às vezes acontece, você manda o paciente para o centro cirúrgico com catéter central, chega lá, o anestesista punciona um acesso periférico. Só se vai utilizar o catéter central para indução anestésica quando foram pacientes sem condições nenhuma de punção periférica. Então, atente-se, meus colegas enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Punção periférica do paciente que vai ser enviado para o centro cirúrgico. Dentre os tipos de anestesia, a gente também pode falar sobre a anestesia regional. A regional significa que ela serve para cirurgias onde a gente vai abordar abaixo da cicatriz umbilical e a partir deste marco do corpo vai haver a perda da sensibilidade dolorosa e o procedimento pode ser realizado. Como dito anteriormente, a anestesia regional ela pode ser feita de 2 maneiras. A gente tem a peridural e a raquidiana. Quando se faz uma anestesia peridural, o anestésico ele é introduzido de forma que a dura mater não é perfurada. Lembra lá, dura mater, a meninge mais grossa e mais externa, tá? Vamos dar uma relembrada aí na anatomia do sistema nervoso central. Na raquidiana, a gente já vai ter perfuração das meninges e um dos grandes problemas, né, que a gente tem de repercussão desse tipo de anestesia é a cefaleia no pós-operatório. Então é interessante que esse paciente se mantenha em decúbito dorsal para que não haja extravasamento de líquor. A repercussão clínica do extravasamento de líquor é uma cefaleia bastante intensa. Pessoal, vamos falar da recuperação pós-anestésica. É uma área, uma sala, uma espécie de uma enfermaria destinada à permanência dos pacientes após o término do ato cirúrgico. Então, nessa sala de recuperação pós-anestésica, vão ser feitas, no caso de RAC ou de peridural,
observar se já houve retorno da sensibilidade e mobilidade de membros inferiores. No caso da anestesia geral, a gente vai observar o nível de consciência desse paciente para que a gente possa mandá-lo com segurança para a unidade de internação, tá? E é importante dizer que o enfermeiro que permanece na RPA ou o técnico de enfermagem que permanece lá, além da aplicação dessas escalas e dessa verificação do paciente, deve-se realizar o controle rigoroso de sinais vitais, certo? E também vamos observar a questão de curativos, de drenos e os sinais de hemorragia que podem acontecer com o paciente ainda no centro cirúrgico. Nesse caso, havendo necessidade, esse paciente deve retornar para a sala cirúrgica para uma reabordagem, caso venha a acontecer. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o nosso vídeo até o fim. Sempre digo, não canso de dizer, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Grata por vocês acompanharem o vídeo, deem o seu like, postem comentários se gostou ou não gostou do vídeo, alguma dúvida ou inclusive sugestão de temas para serem abordados futuramente. Fiquem com A Luz da Lamparina de Florence Nightingale e Ana Neri. Beijos!